Boa tarde, o meu nome é Adalberto Alencar, eu sou educador, ambientalista, consultor da área de meio ambiente e principalmente educador. Muitos anos trabalho nessa questão e hoje estou inaugurando aqui essa conversa online sobre ecologia, meio ambiente, vida e nosso planeta. A gente queria tratar um pouco dessa questão da agricultura familiar e as mudanças climáticas no Nordeste. Segundo os principais relatórios das Nações Unidas, do governo brasileiro, nos próximos anos, milhões de agricultores familiares no Nordeste serão seriamente atingidos pelas mudanças climáticas. Consequentemente, a soberania alimentar, a segurança alimentar, né, a economia agrícola, a economia do Nordeste. Nós recebemos aqui algumas perguntas dos nossos amigos e parceiros, e uma delas é: quais os principais impactos que as mudanças ambientais trazem para a agricultura familiar local? Ela já vem trazendo alguns impactos, né? O processo de desertificação, especificamente, por exemplo, no estado como o Ceará, é um fato. Boa parte do nosso território agrícola, ele encontra-se em áreas desertificadas ou em processo de desertificação. E o que é que isso significa? Isso significa, de fato, uma menor, né, produção agrícola para milhares de agricultores familiares. Significa menos produção, menos produtividade, menos economia local, menos desenvolvimento local. Isso se dá por alguns fatores. Um deles é o processo de destruição dos nossos ecossistemas locais, ao longo de muitos anos. Monoculturas, o gado, a criação, os ovinos, os caprinos, a mecanização excessiva de áreas agrícolas na região da Caatinga e em outras áreas. E outro fato é que as mudanças climáticas aceleram o processo dessa crise. Nós tivemos, nos últimos 7 anos, um dos maiores ciclos de seca no Nordeste brasileiro. E no Ceará a gente pôde acompanhar isso de muito perto. Com o processo de destruição local, o sistema nosso agrícola, ele se torna mais exposto, menos resiliente, menos adaptativo às mudanças climáticas, né? E a gente vê isso, a segurança hídrica, ela é ameaçada. Nós temos menos ciclo hídrico no sistema, nós temos menos retenção de água no sistema, nos nossos ecossistemas, devido às suas distribuições locais e também nos sistemas agrícolas. Isso é só ver os dados dos últimos 7 anos da nossa produção agrícola. Isso leva, como consequência, inclusive, ao aumento dos preços dos alimentos em áreas urbanas, em cidades polos, ou até mesmo em cidades como a cidade de Fortaleza. Então, isso não atinge apenas aos produtores agrícolas. Isso também atinge esse ciclo de seca de 7 anos, um ecossistema que retém menos água, a destruição de nossas fontes, de nossas nascentes. Isso leva também, ameaça o abastecimento hídrico dos grandes centros urbanos, das grandes cidades no Nordeste e das cidades no Ceará, como Sobral, Juazeiro, Iguatu e Fortaleza. Isso a gente já vê como uma consequência natural. Em algumas cidades do interior do estado, você já vê crises, né, conflitos em relação à água entre população urbana e pequenos agricultores, para onde distribuir a pouca água que existe nos reservatórios. Então, essa primeira pergunta, ela é uma pergunta importante, né? Não só para os agricultores familiares. A gente viu nos últimos anos que milhares de agricultores deixaram de produzir, né? E isso é uma crise muito séria. Nós temos aqui a segunda pergunta. É possível lançar desafios para reverter ou minimizar esses impactos, visto os avanços das mudanças climáticas nas últimas 2 décadas?
Essa é a estratégia, esse é o desafio. Infelizmente, esse tema, mudanças climáticas, economia rural e agricultura familiar, ele está pouco tratado pelos governos estaduais, pelos governos locais, prefeituras, e em boa parte pelos movimentos sindicais ou movimentos ambientalistas. A gente trata sempre as mudanças climáticas como algo relacionado a um horizonte bem distante. Então, para minimizar, nós precisamos de um diagnóstico de como hoje, por exemplo, as mudanças climáticas atingem a agricultura familiar no Ceará, por exemplo. Para, a partir desse diagnóstico participativo, com a sociedade, com pesquisadores, você elaborar políticas públicas de intervenções para mitigar, para minimizar esses efeitos. Infelizmente, nós não temos essa política, né? E é certo que o que de fato nós podemos fazer nos próximos anos, já com atraso, é minimizar essas políticas dos efeitos das mudanças climáticas na agricultura familiar. Uma delas é construir um modelo agrícola e um modo de viver no semiárido mais adaptativo, mais resiliente, com culturas, inclusive, que se adaptem mais a essas mudanças climáticas. Porque o que é que dizem os pesquisadores? Nós teremos mais secas nos próximos anos. Elas serão mais longas nos próximos anos. Então, é preciso que se desenvolva sistemas agrícolas que sejam adaptados a essa nova realidade. Então, isso é um desafio, está em pauta isso, e, infelizmente, essa pauta ela não está colocada na ordem do dia. Se nós vemos as eleições dos próximos anos, 2018, isso não faz parte da agenda principal. Mas a realidade é que isso vai atingir, já está atingindo todos na região do semiárido e no Nordeste brasileiro. A próxima pergunta que nós temos aqui é: pensar em desenvolvimento sustentável nos leva a pensar num futuro melhor? É possível alcançar esse futuro no convívio das presentes e futuras gerações? É difícil pensar ou prever o futuro, né? Essa questão do desenvolvimento sustentável nós vamos tratar no outro programa, no outro diálogo que vamos ter com vocês. É possível desenvolvimento sustentável? Existe a possibilidade de ter o desenvolvimento sustentável? O que é desenvolvimento? O que é sustentabilidade, né? Existe a possibilidade da sustentabilidade? São as questões que nós vamos tratar no outro programa. Mas provavelmente as futuras gerações no Nordeste brasileiro, principalmente de agricultores e agricultoras, terão um futuro menos melhor. Elas serão diretamente atingidas pelas ações que fizemos no passado e por aquilo que não estamos fazendo no futuro, no presente, quero dizer. Então, o cenário, mesmo a gente agindo com pressa, com celeridade nos próximos anos, já que estamos bastante atrasados, mudando o eixo de nossas políticas agrícolas, mudando o eixo de nossa política industrial, mudando o eixo de nossa proposta de desenvolvimento, nós já teremos um comprometimento das futuras gerações, né? Principalmente das futuras gerações agrícolas, ameaçando, inclusive, o que nós chamamos, o que alguns chamam, né, de sucessão dos futuros agricultores. Uma agricultura atingida diretamente pelas mudanças climáticas, uma agricultura em áreas desertificadas, uma agricultura com pouca biodiversidade, uma agricultura com pouca resiliência, ela não será capaz de atrair jovens e futuros agricultores, né? Por gerar, inclusive, uma pouca agregação de valor e um pouco ganho econômico nessa atividade econômica. Então, o cenário ele não é dos mais positivos para o futuro de nossa agricultura familiar no Nordeste. Quais os principais obstáculos, uma outra pergunta, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, enfrentar os atuais padrões de consumo? Pessoalmente, eu acho que o principal obstáculo é a falta de uma visão estratégica da elite brasileira, de dirigentes sindicais,
empresariais, políticos, né, de entenderem a gravidade das mudanças climáticas para o desenvolvimento local, né, para a economia local. Não há esse entendimento. Muito pelo contrário, por não ter esse entendimento, essa crise, ou projetos, ou estratégia de desenvolvimento colocado por muitos governos, pelo próprio governo federal, pelo setor empresarial, e o que é mais trágico, pelas organizações de agricultores familiares, é o aceleramento, aceleram essa crise, agravam essa crise. São projetos incompatíveis com a viabilidade ou com a compatibilidade, com adaptação às mudanças climáticas. O que nós podemos dizer é que projetos urbanos industriais, né, que são extremamente dependentes e utilizam uma quantidade excessiva, enorme, de água, de recursos hídricos, eles estão ameaçados do ponto de vista de sua sustentabilidade e comprometem a vida de milhares de agricultores familiares no Nordeste brasileiro. Então, eu vejo como principal obstáculo o entendimento, a tomada de consciência dessa crise climática, que já nos atinge e vai atingir ainda mais, de forma mais séria, o Nordeste brasileiro. O segundo é o não entendimento leva a não tomada de algumas decisões. É o marco dos diagnósticos, de diversos diagnósticos, de como isso vai atingir a nossa economia, a nossa agricultura, as populações urbanas. E o terceiro é as medidas de mitigação, tá certo? E de convívio e de adaptação para essas mudanças climáticas. Isso eu vejo como ponto mais sério. Apesar de alguns esforços, às vezes de alguns departamentos, de algumas secretarias, ou de alguns projetos pilotos, ou de algumas ONGs, e até de ações políticas de alguns atores, deputados, que tentam, de alguma forma, colocar isso na agenda, mas isso é de forma muito fragmentada ou meramente de forma ideológica, num quadro eleitoral. Isso não será suficiente. A sociedade nordestina ainda não tomou de conta, principalmente sua elite, tá certo? Da gravidade dessa crise. E isso nos coloca num cenário bastante difícil para o futuro. Esse foi o nosso primeiro papo. Eu espero que esse diálogo continue entre a gente. Dentro em breve também nós vamos ter algumas conversas ao vivo, com outros parceiros, inclusive, para dinamizar e dar uma visão mais ampla, né, de outros parceiros que possam participar do programa. E com suas perguntas, seus comentários, nós vamos tratar durante a semana de continuar esse papo. Muito obrigado. Meu nome é Adalberto Alencar, educador e ambientalista. Boa tarde.